Boa noite, queridos amigos e irmão em Jesus. É com muita alegria que hoje nós vamos falar, através do Leal, Lar Espírita Amor e Luz, a convite da nossa irmã, nossa querida amiga Maria, formando assim um elo de amor junto ao nosso querido Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos dê sabedoria, para que nós possamos conduzir a nossa vida da melhor forma possível, entender e praticar os seus ensinamentos. Afinal de contas, estamos aqui neste planeta justamente para isso, para nos melhorar moralmente, burilar o nosso espírito, a fim de conseguirmos a graça celestial e termos uma vida plena de luz e de alegria. Obrigado, Maria, pelo convite, obrigado aos amigos do Leal que nos confiaram a palavra de hoje para este evangelho. Nós conhecemos a casa fisicamente, mas por causa desses problemas todos, estamos então falando através do Facebook. Nós escolhemos falar sobre a dinâmica de Jesus. É um tema muito difícil de nós falarmos, porque não é fácil falar de Jesus. Ao mesmo tempo, seria muito simples. Jesus é o amor puro. E como o amor compreende e se entende um monte de dádivas, então, uma simples frase poderia sintetizar Jesus. Mas nós vamos esmiuçar um pouco sobre a dinâmica da vida de Jesus. Por que em dados momentos da sua vida pública ele falou algumas coisas que soaram, na época, como se não fosse coisas boas para o ser humano. E que, na verdade, eram, sim. Nós vamos versar sobre essas conversas, esse comportamento de Jesus, o Cristo. Nós vamos voltar lá atrás, no início da criação, para podermos chegar neste ponto que falaremos exclusivamente do Mestre. Nós vamos voltar lá na Gênesis, que está escrito que antes de qualquer outra coisa existir, Deus já existia. Ele é eterno, sem começo nem fim. Foi Ele que criou tudo que existe no princípio, através da sua palavra. Está em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Deus falou e tudo se formou. A palavra de Deus é seu poder ativo sobre o mundo. No princípio, Deus criou o céu e a terra era toda uniforme, a terra era nua. Eram as trevas que cobriam todo o abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ora, Deus disse: faça-se a luz, porque ele não havia ficado tão feliz com o que houvera visto na sua criação, que foram as trevas, a escuridão. E a luz se fez. E Deus percebeu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E deu o nome de luz ao dia, e as trevas chamou a noite. E da tarde e da manhã se fez o primeiro dia da criação. Ora, Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Então, como disse Paulo nos Colossenses, Jesus estava lá na criação e ele criou todas as coisas. Esta luz feita, pedida por Deus, nós podemos interpretar que foi o Cristo. Deus criou o Cristo, que é a luz do mundo.
Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. E disse mais: quem me segue não entra em trevas, mas encontrará a luz da vida. Ora, não existe duas luzes, existem vários modelos de luz. Existe a luz de neon, a luz do dia, a luz fria, a luz de LED. Mas a luz natural, a luz verdadeira é Jesus. Porque ele nos afirmou: eu sou a luz do mundo. Em Colossenses, Paulo ainda nos diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Logo, Jesus veio com todo o poder de Deus. Todos. Jesus, lá na frente, já na sua vida pública, ele nos disse: eu tenho o poder de criar e tenho o poder de tirar a vida. Antes ele houvera dito: de mim ninguém me tira. Ou seja, tudo é dele, a vida é dele, a nossa vida. Ele nos deu e pode nos tirar. E nesta mesma fala, em João, ainda ele diz: este mandamento me foi dado pelo meu Pai. Então veja que Jesus, ele veio com todos os poderes de Deus, a ponto de, num determinado momento da sua fala, ele garantiu: eu e o Pai somos um. Um em quê? Em poder. E Paulo nos garante que Jesus foi o co-criador do universo e que as nossas vidas estão depositadas na mão dele. Tanto que Jesus nos disse: ninguém chega ao Pai senão por mim, mas também ninguém chega à terra senão por ele. Ele criou o mundo físico e espiritual. Criou homens e anjos, na linguagem do profeta Isaías. Paulo disse: não sou eu quem vive em mim, e sim o Cristo. Porque Paulo houvera se convertido no momento de pura graça. Esta graça que nós devemos dar a Jesus e a Deus, por tudo que temos, por tudo que somos. Dar graças para obter graças. Aquele que não dá graças, não as obtém. As pessoas que vivem desgraçadas, ou seja, por falta de graça, é porque elas não sabem se conduzir, não sabem conduzir seu coração para Deus. E isto Cristo nos ensinou. Saindo um pouco do Evangelho, eu fui buscar em Carl Jung, psicólogo e religioso, que disse: aquilo que ocorre na vida de Cristo ocorre em todos os momentos e locais, no arquétipo cristão. Todas as vidas dessa espécie estão pré-figuradas. Então nós vamos ver que Jesus, desde o início da criação do universo, ele já estava ativo como Cristo. Nós temos que entender que Jesus era filho de José e Maria. Não vamos aqui entrar no mérito se ele era filho adotivo de José, se foi num processo alquímico que ele nasceu. Não nos interessa. Interessa a cura de Jesus, de José e de Maria. Esta era a família que ele escolheu para nascer. Então Jesus, desde o início da criação, ele já se postara na figura
do Cristo, que ele veio como Cristo, ele encarnou Cristo, para decorrer sobre as leis e as vontades de Deus, que nada mais são do que o nosso Evangelho do Cristo. Nada mais é do que o Evangelho do Cristo, na verdade. Na manjedoura, então, teve o início da maioridade espiritual da humanidade terrestre. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Essa fala foi de Emmanuel, no A Caminho da Luz, no capítulo 12, na página 105 desse mesmo livro. Maravilhoso! Então, por meio deste estudo, nós buscaremos a visão de síntese do Cristo, por isso chamado Cristo cósmico. É um estudo que transcende ao mito religioso, desse somente que fica no Evangelho ou mesmo nesses ditados religiosos. Nós vamos mostrar um pouco mais do Cristo como uma antecipação biológica do homem do futuro, como guia e modelo experimental. Guia e modelo experimental do quê? Da nossa ascensão rumo ao reino dos céus. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Lá em Jó, capítulo 14. Diante ainda desta parte da visão do Cristo, nós buscamos questionar a semelhança. Que semelhança? A que de Pietro Baldi, um italiano que veio completar sua obra no Brasil, nos interroga. Quem era Cristo e o que ele quis fazer? Quais eram os fins que se propunha a alcançar? Essas questões estão no livro Cristo, capítulo 3, página 35. Então vamos lá. Vamos voltar bem à história para nós entendermos por que Cristo se comportou de alguma forma assim meio estranha, entre aspas, né? Pelo menos em duas ocasiões. Quando ele disse, eu não vim destruir a lei, e depois, lá no capítulo 23, ele fala, eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a desordem. Nós vamos versar sobre isso. Jesus, ele descende de um povo judeu, que teve o seu início advindo do povo hebraico, lá de Abraão, patriarca, há mais de 6.000 anos atrás. De Abraão começou as dinastias, ou começou as que se chamam as tribos dos desertos de Judá, ou as tribos dos judeus. E essas tribos foram sendo criadas, né? E teve duas ramificações. Teve Abraão, que teve seu filho Ezequiel, filho natural, com Sara, sua esposa. Antes de Sara dar à luz, já com quase 100 anos de idade, ela não conseguia engravidar de Abraão. E Abraão, ele tinha feito um contrato com Deus para iniciar um povo, uma dinastia dos moldes de que Deus pedia a ele, Abraão. Só que como ele não conseguia gerar filhos, ele não ia conseguir gerar família. Então Sara, apiedada do marido, sabendo da responsabilidade deste com o Criador, ofereceu a sua ama Agar, para que este procriasse. E aconteceu. Nessa procriação nasceu Ismael, que era o filho ilegítimo de Abraão. Ilegítimo por quê? Porque não foi com Sara, sua esposa. Foi com uma concubina. Passando o tempo, já esse menino estava com 6, 7 anos de idade, os céus, o plano espiritual percebeu que Sara era muito bondosa. Então anunciou a ela, com toda aquela idade que ela tinha, que ela ia ser mãe
E assim fizeram. E ela foi mãe de Ezequiel. Logo depois desse episódio, então Abraão já tinha 2 filhos, Ismael com Agar e Ezequiel com Sara. Sara, com ciúmes do marido, pediu que ele expulsasse Agar e o filho. Ele relutou, mas ela acabou vencendo. Então ele expulsou o filho ilegítimo com a sua mãe Agar, e esses foram para o deserto, vagar para o deserto. Aí, meus queridos amigos, começa uma desavença histórica que perdura até hoje. Porque então começou as 2 pernas da dinastia de Abraão. Uma com Ismael, no deserto, que começou a criar famílias, essas famílias começaram a criar filhos, e assim por diante. E a outra com Ezequiel, que foi parar também em quem? Em Jacó. Depois em Moisés, Davi e Jesus. Tudo isso, 4.000 anos para acontecer tudo isso. Acontece que na dinastia de Ismael, nasceu, depois de Jesus, não muito tempo, mais ou menos 2 séculos, nasceu quem? Nasceu Maomé. E aí começou a desavença, porque o povo judeu agora tinha um oponente, que era o povo muçulmano, que era o povo maometano. E essa briga até hoje, continua até hoje, e os 2 são filhos do mesmo pai, de Abraão, o patriarca. E Jesus sabia disso. Só que como ele escolheu nascer num povo judeu, ele veio na linhagem de Davi, que é o seu pai espiritual. Porque Davi é o pai da árvore genealógica de Jesus. A quem pertencia? José, seu pai adotivo, e Maria. Então, se vocês lerem ou ouvirem alguém dizendo que Jesus é filho de Davi, sim, é. Filho espiritual ou filho genealógico de Davi. Veja que interessante. E Jesus então pendeu para nascer no meio deste povo, que era um povo, e os judeus falam até hoje, que é um povo escolhido por Deus. E essa escolha foi feita por quem? Porque começou lá atrás. Deus falando com Abraão. Depois Deus falando com Moisés. E diz o que para Moisés? Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos terei do Egito, da casa da servidão. E disse mais, não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, ou seja, não tereis outros deuses. Ele usou a expressão estrangeiro para Moisés entender perfeitamente o que ele queria dizer. Então, Deus, disse para Moisés, eu sou o Deus único. Indo contra, inclusive, grande parte da humanidade, daqueles povos ali, circunvizinhos, que eram todos povos mitológicos e pagãos. Porque sendo a Grécia um país que tinha o berço da inteligência, o berço dos homens pensantes, isto tudo que se passava na Grécia ia para o resto de todos os países. E o Império Romano, inclusive, se contaminou com esta visão mitológica. E Moisés, então, recebeu essa palavra de Deus. Eu sou o único. Não adorareis e não lhe prestareis culto soberano. Ou seja, era o Deus falando com Moisés e veio então os 10 mandamentos, que na verdade o mandamento mesmo é só esse de Deus falando que ele era o Deus único.
os demais foram leis que Moisés adotou, porque se viu obrigado naquela época. Ele estava vagando pelo deserto com um povo pagão, um povo que a princípio relutou em sair da escravidão do Egito, relutou, ficou 40 anos vagando, passando todos os tipos de impropérios, muitos morreram, muitos nasceram, teve desordem de todos os tipos. Não foi fácil para Moisés conduzir aquele povo, foi muito difícil. Ele combateu os abusos de todas as ordens com aquele povo que era o seu povo. E ele havia prometido levar aquele povo lá para a terra prometida. E Jesus escolheu nascer no meio desse povo. E veio combater as práticas daquelas leis e das suas interpretações errôneas. Ele nunca indeferiu as leis de Moisés. Nunca. Mas ele as mudou e mudou muito. E mudou muito o entendimento. E manteve só o entendimento da lei áurea prescrita naquela época, que era amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. E Cristo ainda acrescentou, aí estão todas as leis e todos os profetas. Então, queridos amigos, nós vamos perceber que o papel de Jesus não foi só como um simples administrador, um legislador de ideias moralistas ou progressistas. Não. Ele teve uma responsabilidade exclusiva. E sob a autoridade da sua própria palavra. E cabia a ele dar o cumprimento. Do quê? As profecias que vieram muito antes do seu nascedouro. E essas profecias diziam que ia haver um Messias. E o Messias, com a natureza excepcional de espírito, com uma missão divina. E ele realmente veio para ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Ele nos prometeu isto e afirmou: o meu reino não é deste mundo. Ora, se ele convidou um ladrão que estava ao lado dele, crucificado, que esse ladrão ainda estaria com ele no reino dos céus, por que não todos os homens, todos os seres humanos? Jesus ali deixou claro para nós: todos nós vamos um dia alcançar o reino dos céus. Para tanto, nós deveremos entrar pela porta estreita. É a porta que requer de nós sacrifícios. E um dos sacrifícios, ou o mais nobre deles, é percorrer, praticar diariamente, todas as horas do dia, todos os minutos, o seu evangelho, que nada mais é do que as leis de Deus. Entretanto, Jesus não pôde dizer tudo naquela época. Ele limitou-se ao quadro intelectual daquele povo. Ele mesmo declarou que ainda não podiam ser compreendidas as suas ideias. Ele falou de tudo, mas em termos assim mais ou menos contidos ocultamente. Tudo veio se tornar claro para nós, meus irmãos, quando Kardec codificou o Evangelho do Cristo, e nasceu então o Evangelho segundo o Espiritismo, que é de fácil aceitação e de fácil entendimento. Assim mesmo, muitas pessoas têm dificuldades de entendê-lo. Não de querer praticá-lo, mas de entendê-lo. E os homens não entenderiam a sua natureza e as suas ideias antes de alcançarem um grau de maturidade espiritual, porque nós temos que alcançar esse grau de maturidade espiritual até para deixarmos de fazer bobagens. Porque nós estamos reencarnando e reencarnando e reencarnando porque não conseguimos pagar as nossas dívidas pretéritas. Essa que é a verdade.
Também é bom saber que Jesus não tratava somente com judeus, ele não veio falar só para judeus. Se vocês pegarem o ministério de Mateus, ali o seu evangelho, ele cita o nome de 3 mulheres que são estrangeiras, elas não eram judias. Jesus, por exemplo, criou um servo do centurião, lembro? Que era romano, não era judeu. Portanto, Jesus era o Jesus de todos nós. Foi o tema que eu fiz, inclusive, na live de ontem. Jesus de todos nós. Assim, ele apresentou as leis divinas, que é o seu evangelho, e tratou as pessoas com muito amor, muita tolerância, muita compaixão, muita mansetude e, acima de tudo, com muito respeito e justiça. Aqui eu quero enfatizar para vocês o seguinte: sem justiça não há Deus, não há Jesus. Sem justiça eles não existem. Deus é justo e bom. Jesus, da mesma forma. Porque ele e o Pai foram um. Então, exatamente na mesma mansetude de Jesus, ele exige que sejamos justos. Lembre-se do Paulo, o apóstolo, quando disse: regozijo-me com a justiça. Está lá em Coríntios, no capítulo 1, do versículo, me parece que do 1 ao 16. No capítulo 23, então, Jesus disse: não vim trazer a paz, mas a divisão. Meu Deus! Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. Enquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem que terá por inimigos os de sua própria casa. Está em Mateus. Versículo 10, capítulo 10. Lá em Mateus, me parece que é do versículo 34 ao 36. Ele disse mais: eu vim para lançar fogo à terra. E que há o desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com o batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Ou seja, Jesus veio fazer cumprir todas as leis. Mas o que ele fez com as leis de Moisés? Aquelas leis que começam, quase todos os mandamentos de José começam com não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Então, nós podemos aqui fazer um paralelo entre as leis mosaicas e as leis jesuítas, as leis de Jesus. Um é do afastamento. Não, não, não. E o outro é: venha a mim o pobre do espírito, venha a mim as criancinhas, venha a mim os humildes. Jesus, ele pegou as leis de Moisés, não indeferiu nenhuma, mas revolucionou a forma de colocar para o povo e para a humanidade como é que nós deveríamos agir. Sem proibições, mas convidando a transformação. Esse foi o grande mérito de Jesus. Ele propôs uma transformação sem quebrar nenhuma regra atual, sem deixar para trás nenhuma lei que Deus houvera dito através dos seus discípulos, Abraão, Moisés, Salomão, Davi. Todas as leis que chegaram até o momento do nascedouro de Jesus e sua vida pública, ele não transgrediu nenhuma, absolutamente nenhuma, mas convidou para que o homem se transformasse, mostrando o caminho, mostrando como é possível essa transformação. E quisera Jesus, inclusive, que todos os seus ensinamentos fossem salvos por um romano. Porque quem salvou o evangelho de Jesus foi Paulo de Tarso, quando fundou as 7 igrejas num país mitológico,
lá na Grécia. Lá ele apanhou, foi quase morto. Lá ele pegou o evangelho de Jesus, jogou naquele povo, desafiando todos aqueles deuses mitológicos que estavam incutidos na cabeça e no coração das pessoas. Jesus então se apropriou até de um romano e não de um judeu para salvar o quê? Os seus ensinamentos. E aqui é bom lembrá-los que o maior médium da história universal até hoje foi Paulo de Tarso, porque o seu mentor nada mais foi do que Jesus, o Cristo, como ele gostava de chamar. Jesus Cristo foi o seu mentor. Paulo não fazia nada, não dava um passo sem que não fosse intuído, sem que não fosse a pedido do Mestre Jesus. Olha que interessante. Ele escolheu um povo judeu, mas escolheu um romano para continuar a sua vida de pregação. Porque se ele tivesse vivo, ele faria o que o Paulo de Tarso fez. Ele iria andar por aquelas terras circunvizinhas e iria, principalmente na Grécia, tirar aquela ideia de politeísmo, de um monte de deuses para tudo eles tinham naquela época. E eu não sou contra, a mitologia grega é maravilhosa. Para quem gosta, vale a pena ler. Ela é maravilhosa, simbólica, tem muito da nossa verdade. Tem muita coisa cristã lá, tem muita coisa de Sócrates, tem muita coisa de Platão, que foram lá no início. O próprio Kardec diz que Sócrates foi muito importante. Kardec, inclusive, diz que Sócrates não foi mais feliz no seu intento, porque ele pegou um povo num paganismo muito alto. Esse mesmo paganismo, Jesus enfrentou. Ele enfrentou. Na época que ele veio, e na época que ele começou a pregar, principalmente, o que tinha lá? Tinha homens fanáticos pelas leis mosaicas, tinha pagão e tinha ateus. E todos eles, esses três, eles eram muito temerosos. A quem? Ao Império Romano. Então Jesus se viu diante de um povo muito difícil de se lidar. Mesmo assim, com todas as suas qualidades amorosas e divinas, ele conseguiu incutir na cabeça daquelas pessoas, daqueles seus filhos, todos os seus ensinamentos. E quisera que até hoje esses ensinamentos estão à nossa disposição. Tivemos verdadeiros guerreiros conservando e colocando esses ensinamentos na nossa frente, na nossa mesa, para nós saborearmos e irmos em busca da nossa felicidade plena, que é o quê? Alcançar a plenitude da vida celestial. Jesus então diz: julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas, umas contra as outras, 3 contra as 2, 2 contra 3. Veja que ele fala, o pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai. A mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nora. E isso perdura até hoje, hein, meus amigos? Me desculpem. A sogra com a nora, isso eu já ouvi tanto na minha vida. Mas aí vemos Jesus declarar que veio trazer a divisão entre os homens. O príncipe da paz não veio trazer a paz? Como assim? É uma contradição? Não, não é contradição. Não há contradição nessas palavras de Jesus. Ele as disse de forma inequívoca, sem medo nenhum de errar, porque Jesus nunca errou.
Ele foi o maior sábio que se apresentou na forma humana. Ele é a única verdade cósmica que nós conhecemos. Todas as outras verdades são ensaios de estudos não conclusivos. Jesus é a verdade. Por isso que ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que caminho é este? Para descobrir a verdade, que é ele. E essa verdade nos leva à vida eterna, que é ele que nos dá. Perceberam? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a verdade absoluta. Ela não é relativa. Quantos planetas nós temos orbitando o Sol? Quantas galáxias nós temos? Ninguém sabe ainda ao certo. Todo mês vocês veem aí na mídia, alguém descobriu, um cientista descobriu uma nova galáxia, ou descobriu uma nova lua que transita entre Júpiter e Saturno, que daqui uns 7 anos vai tirar o Sol, vai se opor entre a lua e o Sol, vai deixar a Terra gelada. Tudo isso nós temos ouvido de pessoas, nós temos ouvido de espíritos, que isto vai ocorrer. Tudo é ensaio não conclusivo, porque a verdade é Jesus. Ele é a verdade. A outra verdade que nós temos é que nós vamos voltar para o mundo dos espíritos. É a única verdade que nós temos depois de nascermos, de encontrarmos esta vida terrena, de estarmos encarnados. Nada mais nós sabemos o que vai acontecer conosco. Viemos cheios de planos, viemos cheios de provas e expiações. Vamos vencê-las? Não vamos vencê-las? Não sei. De uma coisa eu sei, eu vou ter que deixar esta vida material e voltar para onde eu vim. Esta é outra verdade que eu tenho, mas a verdade cósmica universal é Jesus. Porque ele disse isso. Ou eu acredito em toda a fala dele, ou não acredito em nada. Eu não posso ficar no meio termo, acreditar em coisas que são boas para mim e não acreditar em coisas que não são tão boas. Jesus é bom do começo ao fim. Do início da sua vida pública até o final. Então nós sabemos que não era do seu temperamento nem da sua forma de ser, afirmar tal coisa. Eu não vim trazer a paz, vim trazer a discórdia. Mas quando os homens crédulos se voltaram para essa verdade e buscaram a real intenção de Jesus, nós, esses homens crédulos, nos coube exterminar todas as dúvidas que caberiam naquela afirmação. Porque o que Jesus quis dizer com aquilo? Meus amigos, Jesus propunha a transformação dos homens. Nós sabemos que toda mudança gera impacto. A mudança gera medo. A mudança gera insatisfações, inseguranças, de toda ordem. Mas tem uma coisa. Se nós, por exemplo, participarmos de uma reunião onde um quer apresentar a sua ideia, e essa ideia haveria de ser boa para todos os componentes daquela reunião, nós vamos considerar muito bem essa ideia. Cada um vai considerar essa ideia. Vai ser muito difícil que um grupo de 3, 4, 5 ou 10 pessoas vão concordar totalmente com a ideia de um. Vai vir novas ideias, novas suposições, novas interpretações. Então era isso que Jesus queria. Que o povo saísse daquele marasmo que estava, preocupado só com o Império Romano. Ele disse lá atrás, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ele disse isso para nós. Não se preocupe com isto, se preocupe com as coisas de Deus. E ele vinha propor uma mudança que nos voltaria direto para Deus. Foi aquilo mesmo que ele quis dizer.
com uma conotação educativa. Jesus falou com vitalidade nas palavras, mas foi educativa, com uma expressão de divino. Ele era o poder. Ele era o poder se expressando com um povo que tinha dificuldade de entendimento, que precisava ser sacudido na sua postura, e nos seus pensamentos, e nos seus atos. Foi por isso que ele disse: eu não vim trazer a paz, mas a espada. De tal forma que o pai, conversando com o filho, nem sempre o pai tem total razão. O filho pode ter uma ideia melhor. A filha com a mãe também. A nora com a sogra da mesma forma. Vamos discutir com a nora o que o filho mais gosta. E esta nora vai ficar sabendo da mãe do seu esposo o que ele mais gosta, porque ela conviveu mais com ele, deu à luz aquela vida. Então as pessoas conversando, mesmo na discórdia, começam a ter o quê? Ideias mais evoluídas, ideias mais simples de serem assimiladas. Ele não veio só para curar os doentes e falar das coisas celestiais. Não atendia somente os desejos da população. Ele veio fazer muito mais. Ele veio respeitar o livre-arbítrio dos homens, que ele conhecia profundamente. Só que cabia a esses homens a transformação. Então ele cutucou o povo dizendo: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Ou seja, cutucou os homens. Queria que os homens saíssem daquele marasmo. Não vão ficar só pensando na coroa, na moeda, nos impostos caros que eu tenho que pagar. Não vamos pensar só nas leis de Moisés. Eu estou dando uma outra proposta. É a proposta do amor, da tolerância. É a proposta do perdão, da fé, da vida eterna, da pluralidade da vida, do reino de Deus. Era essa a proposta que Jesus queria que aqueles homens que estavam lá jogados, aquele paganismo, aquele marasmo todo, ele queria que esses homens se transformassem, por isso que ele falou dessa forma. Então, essa é a dinâmica da vida de Jesus. Ele considerou a história desde lá de trás, desde Abraão, passando por Moisés, vindo até ele. E isto foi períodos de 2 em 2.000 anos. 2.000 Abraão, depois 2.000 anos Moisés, depois 2.000 anos Jesus, passou 2.000 anos, nós estamos aqui falando desse mestre amado. Perceberam, queridos amigos? Então, essa era a minha proposta de falar para vocês. Um erro muito grave que foi cometido. Os homens pensaram que matando Jesus ia matar a ideia, lê de engano. Ia matar a palavra, lê de engano. Jesus está vivo até hoje entre nós, num comando soberano da nossa existência, da nossa vida. Ele comanda. E nós estamos dependendo muito de nos mantermos em sintonia com Jesus. Ele atualmente precisa de nós. Jesus precisa do homem para ajudar o homem. E ele precisa que nós nos multipliquemos, principalmente nós, espíritas, nos multipliquemos para ajudar a transformação daqueles que ainda estão perdidos, que não sabem se conduzir de forma cristã. Com todas as dificuldades, com todos os erros que ainda praticamos no nosso dia a dia, é bom lembrar que nós temos a luz do Evangelho e Jesus precisa de nós para essa divulgação. Muito mais, não só na palavra, mas nos atos, para tirarmos nós dessa situação tão difícil que nos encontramos, ainda mais agora com esta pandemia. Eu tenho dito que é muito bom nós cuidarmos da nossa imunidade. Todos os profissionais da saúde, todos os médicos estão dizendo que a imunidade ela é chave para que nós nos mantemos livres de doenças, principalmente dessas virais. Mas a maior imunidade que nós podemos ter na nossa vida é Jesus, na nossa mente
e no nosso coração. Então eu fico por aqui. Me perdoe por alguma coisa que eu tenha dito que não ficou muito claro para vocês, mas eu me coloco à disposição. E agora então nós vamos ouvir a oração que a Rosângela vai fazer para nós, né? Nos conduzindo assim junto a Jesus, por todo esse cosmos, por toda essa vinha celestial. Um abraço a todos. Muito obrigado ao Leal, aos seus trabalhadores, à sua diretoria. Um beijo no coração, Cristo com Maria. Muito obrigado. Muito obrigada. Então vamos nesse momento. Inspira 4, retém 6 e expira 10. Preste atenção ao inspirar e ao expirar. Jesus de Nazaré, vos damos graças à oportunidade bendita do Evangelho da noite de hoje. Receba a nossa gratidão. E vos pedimos, Senhor, as tuas bênçãos. Permita aos teus benfeitores adentrar aos nossos lares, dissipando os miasmas de medo, de desespero, negativos celestiais que lançamos no nosso ambiente doméstico, de modo a nos harmonizar, deixando a psicosfera do lar mais harmonizada. E que a tua luz crística, Senhor, possa adentrar por sobre o nosso coronário, lá no topo de nossa cabeça, descendo pelos nossos centros de forças, espargindo as nossas células, órgãos, tecidos, sistemas, curando as enfermidades físicas que possamos estar carregando, curando as nossas emoções e os nossos pensamentos, de modo a nos equilibrar, nos fortalecer, para que possamos seguir adiante, estendendo esta mesma bênção a todos os nossos familiares, a todos aqueles que convivem conosco, a todos os nossos amigos. Vamos então trazendo a nossa tela mental e ao nosso coração os nossos antepassados, para que eles possam receber as nossas vibrações de amor e gratidão pela oportunidade da vida, pedindo a permissão e as bênçãos para que possamos fazer diferente. Vamos trazendo os nossos inimigos encarnados e desencarnados, que eles possam receber essas doces vibrações de amor, nos perdoando pelos males de outrora, e que possam aceitar esta acolhida aos postos assistenciais para um recomeço mais em paz. Vamos potencializando as nossas vibrações em 1000, unindo os nossos corações doando o que temos de melhor, pedindo agora para que os benfeitores celestiais possam levar dessas nossas vibrações ao socorro e amparo dos nossos irmãozinhos que estão retornando à casa de origem, para que possam ser acomodados, para que possam ser acolhidos, tranquilizados também os seus familiares que aqui ficaram, de modo que possamos dar seguimento à vida em ambos os lados que nos encontramos. Vamos doando estas vibrações de amor, pedindo para que esses benfeitores possam fazer uma egrégora de proteção em torno do presidente do Brasil, em torno de todos os governantes do Brasil e do mundo. Que todos os governantes do mundo, Senhor, possam ser isolados das ações de espíritos malfazejos, zombeteiros, obsessores, a fim de instalar o caos, a anarquia, a confusão, as dificuldades. Assim como, Mestre querido, possa ser colocada uma barreira magnética protetora em torno da Terra,
de modo que essas vibrações também não nos alcancem, para que possamos seguir confiantes, vibrando na fé, no amor, na esperança, tornando uma egrégora mais positiva em torno da Terra, para que os espíritos benfeitores possam nos assistir, possam nos amparar. Vamos doando essas vibrações de amor, para que esses espíritos benfeitores possam ir dissipando os miasmas, as enfermidades, os vírus, as dores, os sofrimentos, as lágrimas, para que nosso ambiente terrestre possa ficar mais salutar. Vamos levando as doces vibrações do Rabino de Nazaré a todos os nossos irmãos enfermos que se encontram no leito de dor ou em todo e qualquer lugar, Senhor, para que esses nossos irmãos possam ser curados, renovados. E assim, Mestre querido, receba a nossa gratidão. Gratidão pelo que temos, gratidão pelo que somos, gratidão por tanto que recebemos. Suplicando, querido Rabino, a sua misericórdia e o seu perdão. Suplicando que nos fortaleça a fé e a esperança, para que possamos aprender a amar, sorrir, bendizer, agradecer ao teto que nos abriga, o alimento à nossa mesa, a nossa saúde, a nossa busca pelo Evangelho, nos esforçando para sermos melhores que ontem. Agradecermos, Senhor, que possamos aprender a ser mansos e pacíficos, a nos calar, a não incitar o ódio, a discórdia, a nos apoiar, a soerguer os nossos irmãos, a ofertar uma palavra de bom ânimo, a ofertar o pão do Espírito através do Evangelho, ou pão para cessar a fome, Senhor. Permita que possamos ser o homem a auxiliar o próprio homem. E assim, vamos nos desligando desta egrégora, deste Evangelho, agradecendo a Maria, o carinho e atenção para que do Ricardo que tem para conosco, providenciando tudo, cuidando de tudo. E que Jesus abençoe esta casa, os seus trabalhadores e todos os postos de luz que divulgam o Evangelho, que consolam, que tratam, que multiplicam a sua luz. Que assim seja, irmãos. Uma semana grandiosa sob a luz do nosso amigo Jesus. Jesus de Nazaré. Seja conosco, nos fortalecendo e nos guiando. Pessoal, muito obrigada. Obrigado, meus irmãos. Se tiverem dúvida, depois vocês podem ir colocando aí que o Osmar entra de novo para poder responder, não é isso, Osmar? Com certeza. Fico na paz e na luz do Rabino Nazareno. Muito obrigado, um beijo a todos.